tudo bom? Lindos e lindas de Tia Pri. Vamos para mais uma aulinha. Vamos começar com a explicação e depois com os nossos exercícios logo em seguida, ok? Vamos lá! Brasil Império, segundo reinado. O governo mais longo da história do Brasil. O que aconteceu nele? Política interna estável, confrontos internacionais, o café figurando como carro-chefe da economia. Então, foi nessa época que ocorreu grande expansão da lavoura cafeeira, principalmente nas províncias do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. O café tornou-se o principal produto da economia brasileira. Apesar dele ser o principal nas províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, esse produto ele teve um destaque principalmente em São Paulo. E o café foi, então, o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. Nesse período, o governo de Dom Pedro II, ele contrariou os interesses de muitos progressistas, com o argumento de que impediria a fragmentação das províncias. Voltou, então, a centralizar o poder. Então, esse poder exercido pelo imperador, que concedia a ele o direito de vetar qualquer lei, tinha o nome de poder moderador, que foi fortalecido para diminuir a autonomia das províncias. Então, o principal impacto político das medidas de Dom Pedro II em relação às províncias foi a menor autonomia. Ou seja, agora, com a volta desse poder moderador que centralizava, o direito, todo o poder ao imperador, agora as províncias, elas tinham menor autonomia, elas não tinham livre-arbítrio para decidir as coisas. Uma outra mudança, além da centralização do poder moderador, agora os imigrantes europeus que vinham para cá, a partir desse período do segundo reinado, não seriam escravos, e sim assalariados, ou seja, eles receberiam um pagamento pelo trabalho deles. Revolta Praieira, 1848 a 1850. Local onde aconteceu, em Pernambuco. Causas: liberais contrários ao monopólio de portugueses no comércio e de poucas famílias nas atividades açucareiras. Organizaram o Partido da Praia, em 1842. Ideias revolucionárias influenciadas pelos socialistas utópicos. 1848, estopim da revolta, ou seja, o foco da revolta. O governador liberal Chichorro da Gama é substituído pelo conservador Herculano Pena. Ou seja, essa revolta ela teve um caráter popular, como mencionei, ocorrido em Pernambuco em 1848. Os participantes eles exigiam o fim do poder moderador e liberdade de expressão, o voto livre e universal, além de reivindicar empregos e igualdade social. Tá? Então, a Revolução Praieira aconteceu lá em Pernambuco e o objetivo era esse. Em 1849, lançaram o Manifesto ao Mundo que defendia voto livre universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio, maior autonomia para as províncias. Tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 foram derrotados, em 1850. O movimento estava completamente sufocado. Guerra do Paraguai, 1865 a 1870. Brasil, Argentina e Uruguai, eles firmaram o Tratado da Tríplice Aliança em apoio inglês. Lideravam as tropas brasileiras Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. Em 1864 e 69, os aliados avançaram sobre o Paraguai e entraram em Assunção. Então, a assinatura desse tratado da Tríplice Aliança trouxe benefícios para o Brasil. Foi essencial para derrotar o Paraguai e para a organização e fortalecimento do exército brasileiro. O estopim para o início da guerra foi o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda e o ataque à cidade de Dourados. Durante a guerra, as mulheres elas exerciam diversas funções. Atuavam como enfermeiras, substituem soldados,
cortavam lenha, fabricavam pólvoras, entre outras atividades. As mulheres exerceram funções até então que apenas os homens ocupavam. Como tinha em baixa a questão dos homens feridos, no início eram só enfermeiras, mas elas foram substituindo os homens em outros papéis, como esse, cortar lenha, fabricar pólvora, tá? E esse tratado, ele foi firmado, né, como estava ali dizendo, né, Argentina, Brasil e Uruguai. Então, o Brasil, ele saiu ganhando. Porque com isso, né, ele se fortaleceu, né? O exército brasileiro ganhou poder, né? Tanto que eles conseguiram derrotar o Paraguai. Número 1, tema, o segundo reinado. Explique o que foi a Revolução Praieira. Você vai dizer o que foi, onde aconteceu, quais foram os fatores, ok? 2, que atividade econômica passou a ser mais importante no início do segundo reinado no Brasil? Qual foi o tipo? Foi açúcar? Foi feijão? Foi cana-de-açúcar? Foi o café? Que atividade foi essa? 3, responda. Qual era o nome do poder exercido pelo imperador que concedia a ele o direito de vetar qualquer lei com a qual não concordasse? Antes, esse poder também tinha sido do pai dele, da questão, né, de não deixar passar nada. Que tipo de poder era esse? Concentrador? Era moderador? Era liberal? Que tipo de poder era esse? B. Que província se destacou como principal produtora de café segundo o segundo reinado? Tiveram algumas, mas foi qual que teve mais destaque? Foi São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro? Qual delas? C. Em qual província aconteceu a Revolução Praieira? Se você fez o número 1, você logo vai saber onde aconteceu. D. Qual era o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado? Nós já falamos sobre ele. E qual foi o principal impacto político das medidas de Dom Pedro II em relação às províncias? O que aconteceu? Que tipo de trabalho passou a ser exercido pelos imigrantes europeus a partir do segundo reinado? Como que era antes? Antes era a questão da mão de obra escrava. E agora passou a ser o quê? Visão de história, Guerra do Paraguai. Complete as frases com as informações sobre a Guerra do Paraguai. O estopim para o início da guerra foi o ... e o ataque à cidade de Dourados. Nessa guerra, as mulheres exerceram funções até então ocupadas apenas por ... Durante a guerra, as mulheres exerciam diferentes funções, atuavam como enfermeiras, substituíam os soldados que foram mortos, cortavam lenhas, fabricavam ... cuidavam do abastecimento do acampamento, entre outras atividades. 2. Observe a imagem, leia sua legenda e faça o que se pede. Assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, da esquerda para a direita. Venâncio Flores, presidente uruguaio. Francisco Otávio Roland, diplomata e negociador brasileiro, porque o nosso país ainda não era independente, nós tínhamos um imperador. E Bartolomé, presidente argentino. A. Que fato histórico está representado na imagem? B. Que países firmaram esse tratado? Esse tratado trouxe benefícios para o Brasil? Justifique.